que essa história, né, mostra sobre não desistir e continuar acreditando em Deus, mesmo quando as coisas ficam feias, assim, né? Quando a gente passa por tribulação, né? Cara, não tem outro versículo para eu usar se não for esse, né? Hebreus 11, né? Fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Sabe, quando tu tem fé e certeza, né? Tu crê verdadeiramente em Deus e tu te move crendo que Deus pode fazer qualquer coisa, sabe? O que é para Deus hoje fazer um grande terremoto, derrubar uma situação dessas. E quando falamos, aqui foi uma situação física, né? Quem sabe pessoas em casa estão assistindo a gente, tem situações que estão esperando um milagre na sua saúde, na sua família, restauração. Deus pode fazer, mas nós precisamos conhecer a Deus, pergunta 1 ali, e ter fé. Se você conhece a Deus e tem certeza e vive, né? Crendo realmente que Deus, a certeza, Everton. Cara, quando falamos de certeza, é muito diferente de simplesmente você dobrar os seus joelhos e começar a expor dificuldades a Deus. Não, quando você tem certeza, como eles estavam, oravam e cantavam louvores, sabe? Então, quando você tem certeza, você já declara: Senhor, eu creio que a provisão vem de Ti, eu creio no Teu milagre, eu creio sim que Tu é a solução para a minha vida, sabe? Então, são visões completamente diferentes. Quando você se prostra diante de um problema e não se prostra diante de Deus, o problema vira um gigante, sabe? E para Deus, o problema é desse tamanho, cara. É desse tamanho. Só que nós, muitas vezes, no nosso comportamento, deixamos Ele ocupar um espaço muito grande na nossa vida. Então, entenda, para vencer, quando a coisa fica feia, é só crendo, é tendo fé no Senhor, sabe? É na nossa postura de oração. Não tem outra receita, não tem outra maneira se não for você realmente dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, eu creio que Tu pode fazer. Sabe, e é muito importante, Everton, nós declarar com os nossos lábios, sabe? Por quê? Para o mundo espiritual ou escutar isso, sabe? O próprio diabo vê que tu está com um comportamento diferente. Exato, porque quando você se posiciona diferente, você não se prostra ao problema, cara, você tem a vitória. A vitória é em Deus, sabe? Então, tenha fé, creia, não desanima. A gente, como eu falei antes, né, o próprio Jesus disse: no mundo nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Ele prometeu, Ele está conosco todos os dias. Então, se Ele prometeu através da sua palavra, isso é para mim, é para ti que está em casa, é para nós, Everton. E muitas vezes nós deixamos isso de lado. A coisa ficou feia. E não espere somente a coisa ficar feia, né? Por isso que vem a intimidade, né? Porque tu conhece teu Deus, tem intimidade, mas se a coisa ficou feia e tu andou meio longe de Deus, dobra teus joelhos hoje e diz: Senhor, eu creio em Ti, eu sei que Tu é socorro na minha vida, eu tenho certeza que a provisão vai vir na Tua vida. Como? Não sei, de que maneira não sei, o tempo eu não sei, mas Deus sustenta você nesse processo e faz você avançar. É assim, coisa ficou feia, oração e crer. Eu conheço vários testemunhos de pessoas que estavam orando e receberam cura, e pessoas que passavam por dificuldades financeiras, não tinham o que comer. Sim. E os acasos da vida, uma pessoa foi lá com o carro, entregou alimento para essa pessoa enquanto essa pessoa estava orando, né? Então, a convicção que nós temos que ter na nossa fé, e principalmente no nosso Deus, ela move montanhas, né? Cara, falando disso, essa semana tá rolando um vídeo aí do menino na piscina. Ali é o exemplo. Que é coisa mais feia que aquilo. Absurdo. Não tem, entende? Ali é a prova. Então, acontecia na Bíblia antes, não vai acontecer. Cara, aconteceu agora e acontece diariamente. Deus é o mesmo. É isso aí, cara. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Se Ele é o mesmo Deus, por que nós não nos comportamos como Paulo e Silas? Por que nós não cremos dessa forma? Pela dúvida e insegurança. Então, o versículo é fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O menino, cara, irmão dele, ali na hora na piscina, ele só orou, cara. Entendeu? Só orou. Os joelhos e orou. E creu. Cara, absurdo, né? Então? E glória a Deus que isso foi gravado, né? Porque era uma câmera de segurança, não tinha ninguém com o celular na mão. E quantos acontecem sem ser gravados, sabe? Isso que Deus é o mesmo, cara. Ele se move da mesma forma. Quantas pessoas a gente sabe que por orações da avó, da mãe, sabe, saíram de uma vida de droga, de crime. Cara, quantas famílias, quantos maridos, esposos, né, pai de família são livres através da oração da esposa e vice-versa também, né? Oração do marido pela família e pela casa. Então, Deus não muda, nós precisamos confiar em Deus, ter fé e crer. A coisa tá feia, tá difícil, faz que nem o jovem ali, faz que nem Paulo e Silas, o menino à beira da piscina, cara... Morto. 11 minutos debaixo d'água, morto, sabe?
A mesma situação a gente vê na Bíblia ali, Paulo e Silas, cara, eles estavam numa situação terrível. E quando falamos de cadeia, gente, não é uma cadeia que nem hoje, não. Não, meu. Ali eles estavam jogados ao chão, tinha tudo que era coisa no chão, uma podridão, Everton. Sabe, então, é um momento para se desesperar, se tu olhar assim, acabou, Deus não me ama, Deus não me cuida, sabe? A gente vê pessoas, às vezes, que estão orando por um carro e não conseguem comprar, ou não dá certo o negócio, já se desespera, Deus não me ama. Cara, a gente está muito ligado nas coisas materiais e a gente não crê realmente, por isso que não vemos o sobrenatural de Deus. Aquele menino ali, cara, naquele momento, na piscina, ele tinha todos os motivos, olhando, para nem orar, cara. Para nem orar, sabe? Pra olhando chorar, naturalmente, pra se desesperar. abraçar ali, até quem sabe murmurar e reclamar. Ou tu consolar o pai, de repente. Ou até por que Deus fez isso, sabe? Porque não, cara, o nosso comportamento, as nossas atitudes, né, destravam milagres, sabe? Destravam o ambiente profético. A gente tem vivido isso muito forte lá na igreja, né? O ambiente profético, eu tenho falado sobre isso. Você quer viver esse ambiente, você precisa mergulhar nessas coisas, sabe? Você precisa ter intimidade com Deus. Tenho falado sobre vida de oração, leitura na palavra, Everton. Não são histórias, cara, são experiências com Deus. Isso que a gente está lendo aqui agora nessa noite é uma experiência real que eles tiveram e é para nós também, sabe? Então são experiências, vida de oração, leitura na palavra, jejum, adoração, sabe? São princípios para destravar um ambiente assim como daquele jovem na beira da piscina. Sabe? Ali foi destravado através da oração. Imagina, dobrar os joelhos. Cara, é lindo de ver aquilo ali. Lindo. Tu vê ele com as mãos ali, mesmo depois que o helicóptero já tinha saído, acho que foi, né? Ele ficou lá no meio da brita, cara, de joelho, orando pela vida do irmão dele. É só Deus para fazer. Não tem. Acordar sem nenhuma sequela. Não tem o que falar. É um absurdo, né? Sabe? Então a coisa ficou feia. Se comporta como Paulo e Silas. Se comporta como esse jovem. Sabe, você vai vencer. Mas entenda, a coisa fica feia não é simplesmente, às vezes, um não de Deus sobre uma compra de um carro, a compra da sua casa naquele momento. Deus quer te abençoar, sim. Mas muitas vezes o não de Deus é somente para aquele momento. Você não pode simplesmente jogar a toalha e dizer, não vou servir mais a Deus porque Deus não cuida de mim. Deus sempre cuida de você. Esteja atento. Há um exemplo que eu cito é de uma senhora, né? Eu falo algumas vezes nas lives. A senhora, ela tinha um voo pela manhã, não sei se você conhece essa história. Ela tinha um voo pela manhã e falando sobre ouvir a voz de Deus, né? Que até Paulo e Silas aqui, eles estavam debaixo de uma palavra, né? Eles estavam debaixo de uma visão. Então, eles estavam debaixo de algo que Deus tinha para eles, por isso que eles se moveram dessa forma. Amém. Então, essa senhora, né, ela tinha um voo pela manhã e ela foi a única passageira que não embarcou. Todo o voo foi e o voo acabou caindo, morreram todos os passageiros. E ela foi a única que não. Aí uma repórter achou a lista de passageiros, olhou todos lá, viu aquela senhora. Por que ela não embarcou? Foi lá entrevistar ela. Aí chegou na casa dela, conversando com ela. E aí, conversa vai, conversa vem. Por que a senhora não embarcou? Minha filha, uma senhora, porque Deus falou comigo e eu não fui. Aí a repórter, então Deus falou só contigo. Aí ela disse, provavelmente Deus tenha falado com todos, mas só eu dei ouvidos a Deus. Sabe, então a diferença, Deus fala com a gente em todo o tempo, mas a diferença para você viver esses ambientes, né, esse destravar, você precisa dar ouvidos. E como vai dar ouvidos a Deus? Cara, tendo intimidade, se tu não dobrar teus joelhos. Às vezes são tantos problemas e dificuldades que nós levamos, né, e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então ali um exemplo claro também de experiência sobrenatural com Deus. Dobra teus joelhos, você jamais vai levantar do mesmo jeito. Assim como Paulo e Silas naquela noite, naquela prisão, Deus mudou aquela situação. Eu tenho certeza que no teu coração, quando você a coisa estiver feia, preta mesmo, você sabe, terrível, não tem mais saída, você vai dobrar os teus joelhos e você vai se levantar de uma forma totalmente diferente em nome de Jesus. Esse Amém. É o nosso Deus. Amém? Eu falo para algumas pessoas a respeito de que do Sermão das Oliveiras, ali onde Jesus ele tá em cima do monte, ele fala com diversas pessoas, tem uma multidão. E eu pergunto o microfone e falar para todo mundo ouvir. Precisava haver silêncio, né? Sim.
Às vezes a gente está fazendo tanto barulho dentro de nós ali, não consegue ouvir. Resmungando nosso problema para Deus, e a gente não para ouvir o que Ele quer falar. A gente quer despejar tudo para Ele e não quer parar um minuto e fazer silêncio para realmente ouvir a voz dele, né? Exatamente. Com certeza essa mulher aí que ouviu a voz de Deus, não embarcou no ônibus, não embarcou no avião, né? Ela provavelmente tinha feito silêncio para ouvir a voz de Deus. Sim. Ela estava sensível à voz dele, né? Porque às vezes a gente quer ouvir a voz dele, mas não para quieto para ouvir, né? Sensibilidade para ouvir e conhecer também, né, Everton? Ter o discernimento. Né? E para conhecer só com intimidade, né, cara? Amém. Tu conhece uma pessoa só quando tu convive com ela, só quando tu conversa muito com ela, quando todo dia tu tem um diálogo, sabe? Então tu conhece a tua esposa hoje porque tu te relaciona com ela. Sim. Eu, a minha esposa, porque eu me relaciono com ela. Meus filhos, eu conheço a voz do meu filho quando ele me chama. Então, sabe, a mesma coisa é assim com Deus. Então Deus pode falar às vezes e tu não ouvir porque tu não conhece, tu não tem intimidade. Cara. Exatamente. Não sabe nem como Deus vai falar contigo, entende? Então a gente precisa se relacionar com Deus todos os dias, todos os dias. Amém? Então aqui a outra pergunta é, imagina a gente que está no lugar de Paulo e Silas ali apanhando e sendo jogado na prisão injustamente, né? E como manter essa situação de pé, né? Como a gente manter a nossa fé de fato em Deus ali, né? Amém. Cara, que nem eu estava falando ali no início, né? A prisão não era como a de hoje, né? Se a gente for para a história mesmo, né? A situação era terrível. Imagina, eles foram açoitados, as costas estavam abertas, machucado, sabe? As necessidades ali no chão, não só deles, sabe? Tudo que era podridão naquele chão. Não tem outra explicação, né? Diz que eles estavam com os pés para cima, né? Numa situação terrível. E naquela posição, você orar e cantar louvores, é a chave que eu falei no início ali, Everton. Só através da intimidade, cara. Só conhecendo Deus. Não tem como. Não tem outro jeito, sabe? Porque hoje, se nós, eu e você, imaginarmos nós nessa situação, não é fácil. Não tem nem como pensar nisso, sabe? A gente não tem nem como dizer se na verdade como a gente vai se comportar nesse momento, sabe? Porque a gente ora a Deus, busca a Deus, mas a gente vive hoje num mundo que é tudo tão prático, é tudo tão fácil, as coisas têm tanto acesso. A gente não sabe, cara, como a gente vai se comportar nesse momento, sabe? A gente sabe a maneira e a gente busca a Deus para vencer num momento de dificuldade como esse, mas realmente a gente não sabe como a gente vai se portar. Por isso que a gente tem que ter certeza de quem nos enviou para aquele lugar. E ali com eles foi assim, ele teve uma visão, né? Então, ele teve uma visão de alguém se convertendo, né? Na visão. Mas ele não teve uma visão que ele ia para uma prisão e ser açoitado e ficar daquela maneira. Então, o questionamento pode vir a qualquer momento, sabe? E a Bíblia ali na história toda nos diz que eles oravam e cantavam louvores. Cara, a gente precisa ter um coração assim. A gente precisa ter um coração assim. Então, para vencer num momento desses, ativar um ambiente daqueles de milagre, né? Ativar um ambiente profético daquele é só através da busca a Deus. Não tem outro jeito, sabe? E fé, já falei sobre certeza, sabe? Você realmente viver crendo no que Deus tem para a tua vida, experimentando diariamente. Cara, eu tenho certeza que essa não foi a única experiência dele com Deus, sabe? Então, eu creio que na vida dele, se a gente for na história, foi em níveis, sabe, que foram crescendo. Então, Deus não vai te levar a um lugar desse porte sem te preparar antes, ou saber, ele não vai dar nada além, né, do que a gente possa suportar, sabe? Então, pela vida e pelo conhecer a Deus, Deus sabia como eles iam se comportar. Então, se você está passando por este momento de dor, de luta, como a gente falou, uma coisa feia, né, um momento terrível, Deus preparou isso para a tua vida. Mas Deus fez isso para mim sofrer. Não, Ele quer te levar a um novo nível. Exatamente. Sabe? Quem sabe você já estava afastado de Deus, você não buscava mais Ele como devia buscar, e Ele quer levar você a um novo nível de intimidade. Essas coisas aqui da terra, eu digo família, e tantas distrações, cara. A internet hoje é uma benção, nós estamos aqui através da internet, né? Mas a internet, ela tem ocupado um espaço, muitas vezes, de Deus na nossa vida, sabe? Com distração, com você ficar rolando o dedo e não ali, passando ali, tela, coisas que você nem lembra no outro dia, mas aquilo vai poluindo a tua mente e você vai deixando a sua intimidade e a sua vida com Deus. Então, para vencer, cara, nós precisamos passar por um momento desse. Eu sendo sincero para ti, eu já passei momentos muito difíceis na minha vida, mas nada tão forte. Não tem como imaginar, né? Não tem como, cara. E eu vou te dizer mesmo assim, em momento de dor e de dificuldade, tive dúvida,
Tive dúvida, né? Isso a gente tem que realmente admitir quando se tem e quando não tem. Mas ao mesmo tempo que tive dúvida, logo depois veio o Espírito Santo falando no meu coração, trazendo clareza das coisas, e aí eu já mudar o comportamento, sabe? Então, por isso que eu entendo que são novos níveis que Deus quer te levar, sabe? Para você aprender a vencer aquilo e você acessar novos níveis em Deus, uma experiência realmente de milagres e de ação sobrenatural. Eu creio que para vencer isso aí, é só tendo o coração inteiramente, né? O temor a Deus, né? O temor a Deus, né? O princípio da sabedoria. Então, quando falamos de sabedoria, é sabedoria do alto, é entendimento de Deus, é revelação. Então, quando você mergulha no profundo de Deus, aqui na Bíblia não diz, mas, cara, eles tinham certeza que Deus ia livrar eles, entende? De uma maneira ou outra, né? Era uma convicção, né? Sabe? Eles tinham certeza do que estavam passando, fazia parte do processo que Deus tinha para eles. Não, e outra, quando a gente fala assim, fazendo ou não fazendo, Deus não ia mudar quem ele era, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram, vou pra fornalha mesmo. Mas cadê o teu Deus? Cara, se ele quiser salvar, ele salva, se ele não quiser... Tu tendo certeza que tu tá no lugar certo, na hora certa, tá debaixo de uma palavra, não interessa o que vai acontecer, sabe? Então... Por que acontece às vezes da dúvida? Porque a gente não ouve a Deus, sabe? Voltando lá, então, vamos dizer que essa senhora, ela estivesse dentro do avião, e o avião começasse a cair, ela começasse a orar, e daqui a pouco ela morresse, mas Deus já tinha falado com ela, entende? Então, ela estava no lugar que Deus tinha para ela. Ela sabe? obedeceu. Isso, e a mesma coisa a eles. Então, eles tinham certeza, Deus, foi tu que nos mandou para cá, nós estamos fazendo aquilo que tu pediu, então, bora, vai acontecer, vai acontecer. É isso aí. Então, para vencer, esteja debaixo da palavra de Deus, esteja debaixo da orientação de Deus, e claro, como eu disse, né? São experiências que Deus tem para cada um, e eu creio que é confiar em Deus, e Deus vai realmente sustentar você, em nome de Jesus. Amém. Amém?